Oi, bem-vindo a Spots. Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre o trabalho, como ser um ótimo funcionário e também como ser um ativo valioso para a nossa amada empresa. Olha, eu sei o que você está pensando. Eu não quero uma carreira nesse ramo. Eu quero ser quadrinista para futuramente lançar minha primeira HQ digital inspirada em mangá. E sim, sonhar é legal, mas também é preciso se lembrar que seus sonhos são completamente reais e você precisa deixar eles de lado. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos começar pelo começo. Você tá sorrindo? Não. Por que não? Peraí, calma. Ninguém consegue ver isso aqui, né? Tá na hora da sua reavaliação de funcionários.